infinito. Quando isso ocorre? Quando você tem um limite, isso ocorre quando? Quando você tem o limite de f de x elevado a g de x, onde, com x tendendo a p, ou x tendendo a mais infinito, quando o limite da base é quanto? 1, e o limite do expoente é mais infinito, por exemplo. Se você tem isso, você tem uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito, que pode dar qualquer coisa. Pode dar qualquer... Deu E aqui, mas poderia dar outro número. É o que está ocorrendo, ó. Você está com indeterminação 1 elevado. O que é 1 elevado a infinito? É qualquer limite desse tipo, onde a base tem limite 1 e o expoente tem limite o quê? Mais infinito. Vou pegar aqui. Ó, você veja como é de fato uma indeterminação, pode dar qualquer coisa. Por isso é que é uma indeterminação. Inicialmente você tem essa situação, mas o resultado pode dar qualquer valor. Lembre-se, o 1 elevado, tá? O 1 elevado a qualquer número real é quanto? É 1. Aqui eu não estou fazendo uma conta desse tipo, aqui é um limite, tá? O 1 elevado a qualquer número real é quanto? É 1. E aqui é outra coisa. Isso aqui eu estou calculando um limite, eu não estou fazendo uma operação matemática, eu estou calculando, não estou fazendo uma operação, claro que é uma operação matemática, não é uma operação aritmética envolvendo as 4 operações fundamentais. Isso aqui é um cálculo de um limite, onde a base tem limite 1, o expoente tem limite infinito. Pode dar qualquer bicho resultado. Por exemplo, se eu mudar um pouquinho esse limite aqui, ó, limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, com x tendendo a 0 é quanto? Mude um pouquinho. Mudemos um pouco esse limite. Dado C, pegue um C diferente de 0. Olha, se você pegar aqui x tendendo a 0 por valores negativos, quanto é que dá esse limite? Dá 1. E quanto é que dá esse? 1 menos infinito. Então eu vou ficar com 1 elevado a menos infinito, indeterminação. Por isso é que eu escrevo simplesmente assim. E o limite aqui dá 1, qualquer que seja o caso. Ó. Aqui eu não estou fazendo eu não faço aqui distinção entre um x tender a 0 pela direita ou x tender a 0 pela esquerda. É x tender a 0. O limite dá quanto? Agora mude um pouco. Dado C diferente de 0, quem é limite? Se existir, né? Quem é limite com x tendendo a 0 de 1 mais cx elevado a 1 sobre x. Bem, qual é o limite da base? É 1. Qual é o limite do expoente? Mais infinito ou menos infinito? De qualquer modo, eu tenho uma indeterminação 1 elevado a infinito. E será que esse limite existe? Ele existe. Eu vou usar o que eu já fiz. Como, Romildo, você vai usar o que já fez? Escrevendo isso aqui, ó. Esse é o limite com x tendendo a 0 de quem? Vai ficar 1 mais cx elevado aqui a 1 sobre cx elevado a c, não é? Não é? E eu posso escrever isso aqui como? Silêncio. Como elevado a c é uma função o quê? Contínua, porque é diferenciável, você já sabe, né?
x elevado a r é uma função diferenciável, qualquer que seja r real, e que é a derivada r vezes x elevado a r menos 1, diferenciável, é contínua, sai tudo, tá? Então esse limite entra para dentro, é osso, né? Entra no parênteses. Então fica limite com x tendendo a zero de quê? 1 mais cx a 1 sobre cx elevado a c. E aqui eu posso fazer uma mudança de variável no limite, passar para u. Ó. Isso aqui é u, isso aqui é u. Então, fazendo a mudança de variável, isso fica o quê? O limite com u tendendo a zero, porque de fato, se u é cx, com x tendendo a zero, u tem limite zero, mas mais que isso. O u tende a zero. Então eu posso fazer a mudança de variável no limite. Então fica u mais u elevado a 1 sobre u elevado a c. E quanto é que dá esse limite aqui dentro? Dá quanto? É o e, que é esse aqui. Tá? É o e. Então isso aqui vai dar o quê? E elevado a c. Ou seja, pode dar qualquer coisa. Tá? Da E elevado a c. Você mudou um pouquinho da E elevado a c. Inclusive, se o c for zero, dá 1. O limite pode dar 1. O limite só dá 1 quando o c é zero. Por quê? Aqui eu fiz a conta para c diferente de zero, para eu poder dividir por c aqui. Mas lembre que o limite de 1 mais 0 vezes x elevado a 1 sobre x, com x tendendo a zero, é o limite com x tendendo a zero de quanto? De 1 elevado a 1 sobre x. Mas aqui eu tenho 1 elevado a um número real. Quanto é isso? 1. Então isso é o limite com x tendendo a zero do 1, que dá quanto? 1. Que é o e elevado a zero. Ou seja, essa fórmulazinha aqui não vale apenas para... Não vale com essa restrição somente. Vale para todo ser real. Tá? Aí você tem uma nova indeterminação. Qual é a indeterminação? 1 elevado a quanto? A infinito. Tá aqui. Onde é que ela aparece? Aparece toda indeterminação é em contexto de limite. Onde é que aparece 1 elevado a infinito? Quando eu tenho um limite dessa forma, onde a base tem limite 1 e o expoente tem limite mais infinito ou menos infinito. Mas é uma indeterminação. Por que é uma indeterminação? Para dar qualquer resultado. Por favor, vou repetir. O 1 elevado a qualquer número real é quanto? É 1. Mas aqui eu não estou fazendo uma operação aritmética de potenciação. Eu estou nesse contexto. Atrás de calcular esse limite, quando a base tem limite 1 e o expoente tem limite mais infinito ou menos infinito. Indeterminação não é indefinição. Indefinição diz quando uma certa operação aritmética não está definida, por exemplo. Tá? Indeterminação é outra coisa. Indeterminação é contexto de limite. Pronto, pode encerrar.